pessoal, hoje eu queria falar um pouco sobre o forno de acampamento da Coleman. Eu já tinha feito um teste antes de viajar com ele, já usei ele em viagem, fiz uma carne, foi a única vez que eu utilizei ele em viagem, fiz uma carne com cama de sal grosso, que eu vou colocar no final do vídeo, e o resultado foi ótimo. Quando eu comprei ele, eu fiz um pequeno teste de consumo de gás, né? Isso é mais relacionado ao fogareiro do que ao forno em si, mas fiz um pão de queijo e vou repetir esse teste de fazer um pão de queijo anotando alguns dados que eu obtive, para a gente ter algumas informações sobre consumo de gás, quanto tempo ele demora para fazer um pão de queijo, quanto tempo ele demora para pré-aquecer, qual é a temperatura máxima que ele vai conseguir atingir. Acho que isso pode ser útil para o pessoal que quer fazer algumas receitas, né? Eu vou tentar fazer esse teste com dois fogareiros. Um é o Nautica Frontier Flex, que é aquele que tem as chamas, e outro é o Duo Ceramic. Vou repetir o teste em duas etapas para ver se tem alguma variação, se eu consigo alcançar uma temperatura máxima maior, etc e tal. E vamos partir lá para o teste. Primeiro eu vou abrir o fogareiro e mostrar para vocês como é que ele funciona. O meu já foi utilizado. Essa caixinha dele está até meio derrubada porque ele ficou dentro da carretinha, não ficou exatamente muito bem acomodado e ele acabou estragando um pouco a caixa, que ainda dá para usar, mas eu sugiro e pretendo levar ele num capoteiro e fazer uma capa para ele com zíper e tal, que vai ficar mais legal. Ele me pareceu resistente o suficiente para isso. Bom, ele tem um manual de instrução, etc e tal, mas eu acho que o mais interessante é a gente partir para olhar ele. Depois, se tiver alguma coisa a comentar sobre o manual de instrução, a gente conversa. Ele vem desmontado, ele já tem um indicador de calor aqui, um termômetro, que é bom falar, está em Fahrenheit o de fora, em Celsius o de dentro. Então, como a gente está no Brasil, o que vai ser interessante para a gente é verificar o indicador da parte interna. Dá para ver? Que tem aqui Fahrenheit e Celsius. Para montar ele é bem simples. Ele tem essas chavetas aqui que permitem que ele fique preso, ó, sem desmontar. Você abre essa chaveta, do outro lado tem outra chaveta. Apertar um pouquinho ele para ele abrir e ele já está aberto. Eu vou pegar a câmera aqui para ficar mais fácil a gente ver. Depois ele é aberto, você baixa essa parte aqui, mas ele tem uma parte que demanda um encaixe, tá vendo? Aqui essas bordinhas aqui tem que encaixar e você volta na chaveta e vira ela de forma que aqui dentro, bem aqui, ele trave a parte de baixo. Aqui em cima ele já tem uma alça. Você tem que estar com essa chaveta liberada. Pegou a alça, encaixou aqui dentro, tá vendo? Que tem esses dois encaixes, que tem do outro lado também. E apoiar aqui, fecha a sua chaveta e está montado o seu forno. Aqui dentro, para abrir, você gira. Ele, primeiro uso, ele deixou essa marca aqui, né, que é a marca de onde foi utilizado o fogo, e ele tem só uma grelha que, para encaixar, deixa eu apoiar a câmera novamente aqui. Para encaixar, você precisa vir com ela inclinada. Ele tem já esses pontos de encaixe que ficam aqui nas laterais, tá vendo aqui assim? E pronto, tá montado o seu forno. É super simples, super rápido, vocês puderam ver aí.
fechou, colocou. E para começar a usar é mais simples ainda, você só precisa colocá-lo em cima do seu fogareiro. Só que antes eu quero estabelecer alguns testes. Antes de começar a usar o fogareiro, eu quero saber quanto ele vai consumir de gás para pré-aquecer, para chegar na sua temperatura máxima. E para isso eu vou fazer uma pesada inicial de um botijão de gás de um refil, né? Para a gente saber quanto vai consumir em razão do tempo. A gente chegou aqui, sabe que ele está com 228 gramas. Agora eu vou fazer um teste simples com ele, né? Eu vou verificar quanto tempo ele demora para chegar a 200 graus, que é o que eu consideraria aquecido ou pré-aquecido, e vou medir quanto de gás foi utilizado pelo refil nesse período de tempo para poder determinar quanto é a quantidade de gás que ele vai gastar para pré-aquecer e quanto tempo ele vai demorar para pré-aquecer. Depois a gente testa novamente quanto de gás em função do tempo com ele pré-aquecido vai ser necessário por tempo, para a gente saber. Acho que vai ser útil para algum tipo de receita, etc e tal. Depois a gente vai determinar qual a temperatura máxima que ele chega. E acho que com esses dados fica tranquilo da gente poder ter um uso mais consciente, saber o quanto de equipamento que vai levar, quanto refil de gás, etc e tal, né? Vamos começar aqui. Demorou quase 6 minutos para pré-aquecer aqui em Brasília, num dia frio. Chegou a temperatura que eu almejava e agora a gente vai medir a quantidade de gás consumida pelo refil, né? Vamos botar na balança aqui. E agora ele tem 213 gramas. Foi essa a quantidade de gás necessária para pré-aquecer. E agora um outro teste que é tentar chegar à temperatura máxima que ele vai alcançar com esse fogareiro. Depois a gente vai repetir todos esses testes com outro fogareiro, que é o Duo Ceramic, para ver qual vai ser o melhor para utilizar com esse equipamento. Então vou deixar na time-lapse novamente para tentar estabelecer qual é a temperatura máxima que ele vai chegar. E demorou mais ou menos 10 minutos para chegar a 250 graus. E não vai passar de 250 graus, porque na verdade essa é a temperatura do fogo que o fogareiro náutico atinge. Então ele não tem como ultrapassar essa temperatura. Vocês podem ver que está aqui realmente mais ou menos, agora já está desligado, perdeu um pouquinho de temperatura, mas está realmente nos seus 250 graus. Aliás, não está desligado não, está ligado, o fogo está aceso ali. E o que a gente pode verificar é isso, né? A temperatura ali do fogo vai chegar a 260, não muito mais que isso. Então, no máximo, a temperatura que vai chegar ali vai ser 250, 260. Demorou 10 minutos para isso. De forma que a gente tem mais esse dado aí para saber agora. E aí, como eu vi que a temperatura máxima daquele fogo daquele fogareiro, o segundo, chegou ali por volta de 260, apontando a arma lateralmente, já me chamou a atenção que o Duo Ceramic já está muito mais alta a temperatura, né? Então eu já vou colocar o forno em cima do Duo Ceramic e veja se ele aguenta, se ele chega a uma temperatura maior. E provavelmente vai chegar, né? Vamos já colocar ele aqui. Quer dizer, vou ter que pegar alguma coisa porque tá quente, né? Vamos colocar aqui.
Ele agora está 180 graus, que é a temperatura que eu estabeleci ali para indicar como pré-aquecimento. E vamos ver quanto ele chega. Realmente me chamou bastante atenção a diferença de temperatura que a gente consegue apontando o termômetro para o Duo Ceramic. Olha só o que acontece apontando o termômetro para esse aqui. Então, realmente esse aqui chega a 260, 270 graus e o outro 400 e tantos, né? Então, se essa temperatura conseguir ser transferida adequadamente para esse equipamento, ele teoricamente vai chegar a uma temperatura maior. Só que o que eu estou observando é que está diminuindo a temperatura. Tem cerca de 10 minutos que o fogareiro Duo Ceramic está ligado aqui embaixo do forno e a temperatura na verdade se manteve estável ali em pouco menos de 200 graus, que foi uma temperatura que o outro fogareiro alcançou em cerca de 6 minutos, né? Por mais que esteja aqui no máximo e por mais que você apontando o termômetro para a fonte da chama ele alcance uma temperatura maior, ele não consegue elevar a temperatura do forno. Então eu já vou até descartar o Duo Ceramic para o uso desse forno, porque não faz sentido, né? Se ele não chega a uma temperatura muito elevada, não consegue nem alterar essa temperatura, eu só usaria ele se tivesse muito vento, porque essa é a função do Duo Ceramic, para fazer, quem sabe, um pão de queijo, né? Então, vamos partir para novamente usar o Frontier. E como todo bom rapaz de família mineira, o teste de cocção de algum alimento vai ter que ser com pão de queijo congelado. E aqui está dizendo que ele tem que ser assado em temperatura de 180 graus por 30 minutos aproximadamente. 180 graus já é a temperatura que ele está. Acho que é relevante a gente pesar o refil para a gente saber quanto vai gastar. Tem 178 gramas. Vamos colocar ele aqui no lugar. E vamos fazer nossa fornada aqui de pão. Guardar aqui de novo na geladeira, né? Deixa eu guardar. Eu tive que mudar a câmera porque a GoPro acabou a bateria, mas em 23 minutos aqui os pães de queijo ficaram excelentes. E excelentes mesmo, assim, com sabor gostoso e tal. Ó, puxentos. Então em 23 minutos os pães de queijo ficaram prontos. Vale agora saber quanto foi consumido de gás para fazer esses pães de queijo. Vamos
Abrir aqui. Tirar. Deu 134 gramas. Eu vou fazer a continha certinho, mas me parece que foram cerca de 40 gramas de gás para 23 minutos, que foi o tempo necessário para os pães de queijo ficarem deliciosos. Então, a gente vai depois gravar uma conclusão ali para saber qual foi o resultado efetivo. Mas está super aprovado, eu já usei em outras situações e adorei. Tá aqui, vou começar a pré-aquecer, já botei o gás, tem o fogareirinho aqui, ele já está montado.